E aí, bora falar de um assunto complexo? Quem é o diabo de acordo com a Bíblia? Para a gente entender as táticas dele no nosso dia a dia, a gente precisa ir lá na origem de tudo. Então, vamos mergulhar nessa história usando só o que a Bíblia revela. A grande pergunta que fica é: como que um ser descrito como um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza, se transforma no maior adversário de Deus e de todo mundo? Como que essa virada de chave aconteceu? Bom, tudo começa lá na criação. Quando Deus cria tudo, a Bíblia fala que era tudo muito bom. Simples assim. O mal não existia. E o anjo que um dia viria a ser o diabo, naquele momento ele era só mais uma criação perfeita de Deus. E olha, ele não era um anjo qualquer não. A Bíblia diz que ele era um querubim, tipo da elite do céu. A função dele era super nobre. Ele estava lá para refletir a glória de Deus e proteger a santidade divina. O texto em Ezequiel é bem direto sobre como ele era no início. Pensa no topo da criação angelical, um ser com um brilho e uma inteligência que a gente nem consegue imaginar. Ele era literalmente perfeito, sem defeitos. Mas aí alguma coisa mudou. Entre a criação perfeita lá em Gênesis 1 e a queda do ser humano no capítulo 3, aconteceu uma rebelião no céu. Foi nesse exato momento que o pecado entrou no universo. E aí tudo deixou de ser muito bom. É aqui que a gente vê o ponto de virada. De um lado, a posição incrível que ele tinha de querubim protetor. Do outro, um desejo que começou a nascer no coração dele. A vontade não era mais de servir, e sim de ser igual ao próprio Criador. O profeta Isaías praticamente nos dá um vislumbre dos pensamentos que levaram ele para a queda. Era uma ambição sem tamanho de querer subir, de tomar um lugar que não era dele, de se colocar no mesmo nível de Deus. É o orgulho na sua forma mais pura e destilada. E a consequência disso foi, imediata. A Bíblia diz que o coração dele se encheu de orgulho por causa da beleza que tinha e a sabedoria dele se corrompeu por causa do próprio brilho. O resultado? Não deu outra. Foi expulso do céu. E o pior é que ele não caiu sozinho. Pensa num ser com poder de influência. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a comprar a briga dele e a se rebelar contra Deus. Foi uma rebelião em escala cósmica. E isso virou guerra de verdade. O livro de Apocalipse descreve essa batalha no céu. Miguel e os anjos leais a Deus de um lado, e do outro o dragão, que é o Satanás, e os anjos dele. Eles até tentaram revidar, mas olha, não deu para eles. Perderam a batalha e foram todos lançados aqui para a terra. Ok, expulso do céu, o campo de batalha dele agora é a terra. E para a gente entender o modo como ele age, a gente precisa ir para o Jardim do Éden, que foi onde ele mostrou sua estratégia pela primeira vez. A primeira vez que ele aparece na narrativa bíblica é como uma serpente. E percebe a ironia? A isca que ele usa para tentar Eva é exatamente a mesma que causou a queda dele, a promessa de ser igual a Deus. Ele basicamente projeta o próprio pecado na humanidade. Só que, nesse mesmo momento da tragédia, Deus já anuncia a solução. Essa passagem é conhecida como a primeira promessa do Evangelho. Basicamente, Deus anuncia que um descendente da mulher, Jesus, ia esmagar a cabeça da serpente. A vitória final já estava garantida, mesmo que houvesse uma ferida no processo. Tá, mas como essas táticas funcionam na prática, hoje em dia? O melhor estudo de caso que a gente tem é o confronto direto dele com Jesus no deserto. Ali, o diabo bota todas as cartas na mesa e revela seu jeito de atacar. E as táticas são bem claras. Primeiro, ele ataca a confiança no cuidado de Deus, tipo, se Deus cuida de você, transforma essas pedras em pão. Depois, ele pega a própria palavra de Deus e dá uma distorcida para benefício próprio. E por último, ele oferece o famoso atalho, o caminho mais fácil, sem sacrifício, para conseguir poder e glória. E agora, parando para pensar, quantas vezes a gente não se depara com essas mesmas tentações, né? A ansiedade sobre o futuro, sobre se vai ter o suficiente, a tentaçãozinha de torcer a verdade para levar vantagem, ou aquela busca constante pelo caminho mais fácil, que não exige dor nem esforço. As táticas dele não mudaram nadinha. E aqui vem a maior de todas as ironias. O poder dele é limitado. A Bíblia mostra que quando Satanás entrou em Judas para atrair Jesus, ele achou que estava ganhando. Mas, na verdade, sem perceber, ele só estava ajudando a cumprir a profecia da cruz, servindo a um plano muito maior. Certo, então se as táticas são conhecidas e o poder é limitado,
O que a Bíblia diz sobre o final dessa história? As profecias são bem claras. Apesar de toda a influência dele, o destino já está selado. A Bíblia descreve uma última grande batalha, onde ele vai juntar as nações contra Deus, só que a derrota vai ser rápida e total. E depois disso, vem o julgamento final, e o destino dele é ser lançado no lago de fogo. E o livro de Apocalipse é bem específico sobre esse destino eterno. É um tormento sem parar, dia e noite, para todo sempre. É o fim definitivo da rebelião dele. O destino dele está traçado. A derrota é uma certeza. Mas isso não quer dizer que ele desistiu. Muito pelo contrário. Sabendo que o fim está próximo, a missão dele é uma só: levar o maior número de pessoas possível junto com ele. Enfim, a história bíblica é clara. O inimigo é real, e as táticas dele de plantar dúvida, distorcer a verdade e oferecer atalhos continuam as mesmas de sempre. A questão final, então, não é se a batalha existe, mas como cada pessoa se prepara para ela.